Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, capítulo número 21 do Evangelho escrito por Lucas. Vamos iniciar a partir do versículo 20 até o 33. Não, melhor, até o 36. Do versículo 20 ao 36. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis que por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão já. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Até aqui somente. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus passou aos discípulos, já no final da sua missão, vários sermões, várias pregações e proféticas a respeito dos acontecimentos futuros, já preditos pelos profetas, mas não de forma assim tão clara como agora. O Senhor Jesus fez questão de apresentar aos seus discípulos para que eles estivessem precavidos acerca do que haveria de acontecer. Lembrando que discípulos do Senhor não eram somente os 12, mas que depois se tornaram 11 e mais para frente voltaram a ser os 12. E depois também, o Senhor também chamou Paulo para ser um apóstolo. Mas aqui neste tempo, eram os 12 discípulos e mais outros que acompanhavam o Senhor,
como também discípulas. Mas aqui o Senhor Jesus, então, predizia acerca dos acontecimentos futuros, dos sofrimentos que viria ao mundo em cumprimento da palavra de Deus. Aqui, quando os irmãos veem, nós lemos no versículo 32, ele disse assim, o Senhor Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta geração aqui, irmãos, não era a geração humana, que sempre tem sido em torno de 25 ou 30 anos, é mais ou menos uma geração de um casal. Mas não era essa geração que ele falava. Ele falava da geração eleita, do povo adquirido, que nele Deus estava formando. Então era uma nova geração, que não era a geração de 25 ou 30 anos, mas era uma geração por um tempo que somente Deus é quem tem consigo a contagem deste tempo. E esta geração é uma geração espiritual, não é terrena, não é carnal. Então não passará, porque esta é a última geração. Não haverá uma nova geração depois desta, ou seja, a única, que é a geração em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então ele dizia que passaria o céu e a terra. Então os irmãos imaginam, os céus e a terra que nós conhecemos, ou que os nossos olhos contemplam, eles têm uma duração que ninguém sabe ao certo, se são milhares, se são milhões de anos, somente Deus conhece. Mas isso vai passar, vai chegar o tempo de ser acabado tudo isso, como o Senhor já deu, mesmo a Pedro, apóstolo, de falar que os céus que agora nós vemos e a terra se desfará pelo fogo. De modo que o Senhor então dizia que esta geração de filhos de Deus haveria de passar então por tudo isto. Ele começou, irmãos, antes de que nós lemos em parágrafo anterior, falava do início dessas dores, destes sofrimentos, que isso aí já vem acontecendo ao longo dos séculos depois que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão designada pelo Pai. Mas agora então ele falava de uma grande tribulação que viria ao mundo, cuja tribulação, irmãos, parte Israel mesmo já passou, melhor, os judeus passaram. Os judeus sofreram isso que fala aqui, irmãos, que são dias de vingança, para cumprir as coisas que já estavam preditas. De modo que isso aqui aconteceu, Jerusalém foi destruída, cumpriu-se, mas também há ainda coisas para serem cumpridas durante a existência da humanidade, até que se cumpra a volta do Senhor Jesus. Então depois ele fala aqui da sua volta, predita também que haverá de acontecer. Mas até que isto ocorra, sinais nos céus acontecerão, no sol, na lua, nas estrelas. A terra passará por muitas situações de grandes angústias. Haveria perplexidade pelos movimentos do mar, as coisas que haveriam de suceder, como a Irmandade já tem conhecimento, em nossos dias têm ocorrido situações que deixaram em grande angústia muitos povos. Mas tudo isso aí, irmãos, eram situações que haveriam de acontecer e outras que ainda seguirão acontecendo. E tudo isto ele deixou escrito para que haja uma consideração, ou houvesse uma consideração dos chamados nesta graça,
que para tanto então ele fez uma exortação sobre a vigilância, ou seja, a expectativa das pessoas chamadas nesse caminho, que deveriam de ter para não ser tomado de surpresa quando chegar o tempo da volta do Senhor Jesus. Então ele dizia assim neste sermão profético sobre a vigilância: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lembrando que aquele dia, irmãos, não é somente o dia da volta do Senhor Jesus de forma coletiva, não é só isso, porque se fosse só isso, seria somente para os que estivessem naquele tempo, que só Deus é que sabe quando será, mas também quando o Senhor aparecer na vida de cada um. Então é todo nosso dever a vigilância, estarmos atentos, não haver sobrecarga em nenhum de nós, irmãos, dos cuidados da vida, dos prazeres desta vida, de tudo aquilo que faz com que as pessoas empreguem o seu tempo de vida usando em coisas banais deste mundo e esquecendo-se de servir ao Senhor, como nós cantamos agora este último hino, irmãos, que o Senhor nos chamou e nos está fazendo de nós vasos para a honra do seu santo nome. De modo que esse trabalho de Deus na nossa vida não pode terminar. O Senhor começou um trabalho na vida espiritual de cada um de nós e Ele vai levar isto a efeito, desde que nós permitamos que Ele trabalhe em nossa vida. Mas se nós nos sobrecarregarmos dos cuidados da vida e das coisas que tem para nos distrair neste mundo, certamente que o trabalho de Deus fica em vão. Como é que Ele vai fazer de nós um vaso para a honra do seu santo nome, se nós não lhe dermos condições de trabalhar em nós? De modo que o que o Senhor deu de cantar este último hino, e agora o Senhor manda a sua palavra para que tenhamos, irmãos, esta vigilância. Ninguém pense que vai viver para sempre aqui, porque o nosso tempo é muito curto. A nossa passagem aqui, irmãos, é como uma história de curta duração. Não dá tempo de muita coisa, nós envelhecemos rápido e nós chegamos ao fim também com uma velocidade que ninguém pode imaginar. Quando percebe, o fim chegou. E o Senhor nos chamou, irmãos, para levar a sua glória. O objetivo, a finalidade da graça não é outro senão o Senhor fazer de nós um vaso para a honra e glória do seu nome. Se isto não for possível ser feito, então perdemos o nosso objetivo de servir a Deus ou de herdar o que Ele tem prometido em nossa vida, que é a nossa salvação. Por isso, irmãos, que o Senhor tem sempre mandado a sua palavra, Ele nos tem feito conhecer que temos com o Senhor um compromisso. Ninguém foi chamado a esta graça para estarmos, não, agora eu estou na mão de Deus e o Senhor vai me levar, eu sei que eu sou predestinado e que eu tenho direito à salvação, e o Senhor vai me levar, e o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas eu não dou condição da misericórdia de Deus trabalhar em minha vida, de modo que então não aparece a obra de Deus em nós, e nós ficamos, irmãos, no caminho certo, mas sem caminhar. E o Senhor manda a sua palavra, que é para ninguém parar, ninguém desanimar, ninguém vir a menos nesta bendita graça. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Irmãos, o Senhor estava falando isso que vai acontecer. Estas coisas haverão de acontecer no mundo. E vocês precisam estar em pé para a volta do Filho de Deus. Irmãos, estar em pé não é estar em pé fisicamente,
porque se fosse estar em pé fisicamente, a maioria das pessoas que morre deitado, morre caída, não é? Mas não é isso, irmão, não é estar em pé fisicamente, é estar em pé na graça do Filho de Deus. Quantas coisas que sucedem para nos derrubar da nossa posição diante de Deus, fazer-nos cair. Não é cair na graça, não é cair e perder a graça somente, não é só isso. Isso é uma queda fatal, mas tem coisas que nos fazem cair. Diz assim, está escrito na palavra: o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levantará. Ora, como é que o Senhor levanta o justo? O justo caiu, o Senhor vai lá e levanta? Não é assim. O Senhor levanta o justo que se humilhar perante o Senhor e reconhecer o seu estado naquele momento. Por quê? Porque não é para estar caído. O justo precisa estar em pé. Então o justo cai 7 vezes. Como? Cai numa fraqueza, cai num delito que ele comete de forma inesperada, colhido por um momento que ele não imaginava, e o tentador aproveitou e o empurrou, ele tropeçou e caiu. Mas se ele tem sido justo, então o que ele faz? Volta-se imediatamente ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque acabei de caí nesta fraqueza, caí neste erro, tropecei nesta situação, falhei nesta outra coisa. Senhor, agora estou aqui prostrado, dá-me a tua mão, reconheça o meu erro, e te peço em nome do Senhor Jesus o perdão. Lá vem o Senhor com a sua mão, toma-nos pela mão e nos põe de pé outra vez. Então não é estar de pé fisicamente, é estar de pé diante do Filho de Deus. E agora, diante desta bendita palavra, irmãos, por que dizemos bendita palavra? Porque ela está falando da maior bênção que tem. Se o Senhor estivesse falando de uma bênção terrena, de algum atendimento, bendita a palavra também. Porém, mais bem-aventurada pessoa que ouve a bendita palavra quando o Senhor lhe dá a mão e lhe diz: meu filho, minha filha, te quero ver em pé. Se alguém sente agora que está prostrado por causa de uma falha, por causa de uma decisão errada, por causa, enfim, de uma tentação momentânea, falhou numa palavra, falhou num ato qualquer, e reconhece o seu estado deplorável diante de Deus, e encontra misericórdia, corra aos pés do Senhor, ergue as tuas mãos e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, e o Senhor te dará a sua mão. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Irmãos, a glutonaria não é só a cerveja, o vinho, o álcool que a pessoa se embebeda ou se torna uma pessoa alcoólatra. Isso também é. Quem bebe demais, quem se embriaga. Mas não é só essa embriaguez. Sabe o que acontece? Se não tiver a bebida, se não tiver dinheiro para comprar e ninguém oferecer, a pessoa não bebe, não se embriaga. Mas não é essa embriaguez. Tem outro tipo de embriaguez pior e superior a isto, que não precisa pagar. Ela aparece. É embriaguez, irmãos, espiritual. Quando toma a pessoa e a pessoa se torna embriagada com sentimentos, com pensamentos, com coisas, com o poder de embriaguez que o adversário tem, e por uma palavra, por um gesto, por um ato qualquer, embriaga a pessoa espiritualmente. Irmãos, vejam, uma pessoa embriagada não consegue ficar em pé, ela cai. Quantos espiritualmente que estão embriagados, sentados, perderam o raciocínio, perderam a comunhão com Deus, perderam a paz, porque foram embriagados com notícias, com informações malignas, com coisas que te passaram,
e te contaminaram espiritualmente, e agora você está aí caído, e não tem condição de levantar a cabeça, porque uma embriaguez te fez tornar-te nesta situação. O Senhor manda a palavra, e agora te diz: toma um golinho desta água da vida, e a embriaguez vai desaparecer da tua alma. Os irmãos já viram quantas pessoas que, estando embriagada, querem caminhar e não conseguem. Dá um passo para frente e dois para trás. E tem hora que ele olha, parece que agora ele vai, aí ele cai. Quantos espiritualmente que estão assim, não se firmam na graça, adquiriram um vício, aí sentiram-se libertos, volta ao vício outra vez. Tinha um costume mau, foi liberto pelo poder da palavra, voltou outra vez como uma porca lavada ao espojadouro da lama, foi lá de novo. Agora volta, quer caminhar e não consegue. Não, agora eu vou me firmar. Não se firma, porque está embriagado. Ah, queridos irmãos, dá vontade de pregar isso aqui com toda a força, de gritar, de falar: gente, despertem, em nome de Jesus. Não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria. Tem glutonaria de todo o tempo, glutonaria doutrinária, pregações anticristãs, que anulam o sacrifício do Filho de Deus, que fazem com que volte a querer cumprir, como aconteceu nos dias dos apóstolos, que voltavam a estar submissa à lei outra vez, anulando o sacrifício de Jesus, voltando e forçando o povo a cumprir o que Moisés havia dito para o povo de Israel. Israel não conseguiu. E agora então muitos, na graça do Filho de Deus, traziam, judaizando alguns que o Senhor havia liberto do peso da lei, e traziam de volta: se você não circuncidar, você não será salvo. Se você não guardar o sábado, o Senhor não te aceita. Se você isto, se você aquilo. Disse Paulo aos Gálatas: da graça tendes caído, vós os que estáis metendo-se outra vez debaixo do peso da lei. Isto traz uma glutonaria, uma bebedeira. Irmãos, nos nossos dias já existem reuniões clandestinas que fazem por aí e prego. Não vão procurar os que não conhecem a Cristo, vão procurar aqueles que estão salvos, aqueles que estão na graça, para embriagá-los. Quantos que estão ouvindo esta palavra estão embriagados com estas pregações, que nos dias dos apóstolos eles lutaram tanto e falaram abertamente contra esta prática, e no entanto hoje vem trazendo para um, para outro, e a pessoa ouve, se torna embriagada, fica prostrada. Em nome do Senhor Jesus, haja um despertamento a quem ouve esta palavra. Não nos metamos mais sob jugo de nada. O nosso jugo vem de Cristo, o Filho de Deus. Ai, irmãos, dói o coração, porque sabemos que existe isso, mas não é só isso. E quantas outras coisas que apregou? Não, você pode praticar isto, você pode praticar mais aquilo. Aos solteiros, vocês podem fazer isto, porque Deus tem piedade, Deus é bom. Você pode agir desta maneira, você pode isso, pode aquilo. Os que praticam isso e passam para outros, irmãos, são pessoas contagiadas e que levam o mal, e vai fazendo com que aqueles que ouvem se tornem enfermos. O Senhor quer libertar a igreja, porque os dias maus estão chegando, a tribulação está no mundo, a angústia que o povo sofre por falta de Cristo, e muitos que têm a Cristo no coração deixam de segui-lo e se tornam embriagados. Irmandade, aceite esta palavra em nome de Jesus. Que vontade de pregar, irmãos, para alegrar a irmandade,
para fazer o povo chorar e glorificar a Deus. Ah, que alegria de ouvir. Irmãos, se nós soubéssemos o risco que corre aquele que é surpreendido na vinda do Senhor, que pode ser individual, e está sob o jugo de uma coisa como essas, de uma glutonaria, de influências do mal, está seguindo, odeia esse, tem problema com aquele, com inveja daquele outro, com ciúme daquele outro, dentro de casa, marido com a mulher, os dois embriagados, não tem paz, não tem comunhão, nem com os filhos, nem os filhos com o pai, é uma bebedice que vem tomando a humanidade, é distantes do Senhor, e o Senhor olha, quanto que eu queria trazer para mim. Irmãos, que bom que o Senhor mandasse palavra deste jeito todo dia, porque pelo menos algum ia se despertar, pelo menos algum iria ouvir e dizer, meu Deus, a embriaguez está em casa, eu não converso com a minha esposa, eu durmo na sala, ela dorme no quarto, nós não nos assentamos à mesma mesa, primeiro um come, depois levanta, outro vai lá e come, estamos separados, não saúdam com a paz de Deus. Está cheio de lares assim, irmãos, filhos que não têm mais amizade com os pais, pais que convidam os filhos para que saiam de casa, não o aceitam mais em casa. Por quê? Porque estão embriagados, irmãos. Quem se sentir embriagado nesta noite, não por bebida, por algum líquido, por alguma bebida que deve ter tomado, mas não é isto, mas embriagado no Espírito, está aqui a palavra da misericórdia de Deus, porque virá este dia como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Irmãos, não está fácil orar, os irmãos ouviram, foi dada a oração aqui, parece que estava o irmão orando sozinho, um silêncio absoluto, não se acompanha a oração, não se dá um glória a Deus, sim Senhor, tem misericórdia, que Deus tenha piedade de todos nós, que nasça o desejo de orar, foi pedido aqui, orar pelas nações, pelo povo que está sofrendo, nossos irmãos, e também os que não são, que são pessoas que Deus que tem a piedade de todos, devemos orar, buscar, até encontrar a misericórdia de Deus. Quando a gente encontra, irmãos, a carne às vezes não gosta porque dói o joelho, e se encosta, mas dentro de nós tem um outro ser que salta de alegria. Os irmãos já sentiram isso? Já aconteceu com os irmãos, de estar orando, de repente vem uma alegria, uma coisa, e nós começamos, quem tem o dom de novas línguas, começa a falar, glorificar a Deus, exaltar, dá vontade de abraçar o Senhor. Já aconteceu isso? Se não aconteceu, precisa procurar, porque nós precisamos encontrar o Senhor. Precisamos sentir o Senhor e dizer, Senhor, eu acho que eu estou de pé ainda, me ajuda, não me deixes cair, Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, que Deus se apiede de todos nós e nos guarde, para que sejamos havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Povo que ouve esta palavra agora, se estivermos todos em pé diante de Deus, saibamos de uma coisa, há em nós a certeza de que a hora que o Senhor vier, nós correremos a encontrá-lo, queridos irmãos. Que não aconteça a hora que o Senhor vier, está lá o irmão caído numa maldade, caído num sentimento, caído numa paixão terrena, mas que agora estejamos de pé e possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Dá para dizer, irmãos, que ouve esta palavra? Eis-me aqui, Senhor, trabalha na minha vida, eu quero ser um vaso para a honra e glória do teu santo nome.
Bendito seja o Senhor. Irmãos, que Deus nos guarde e que fale conosco deste jeito, porque quando o Senhor fala desta maneira, algum despertamento deve acontecer, não é, irmãos? Mesmo aqui nesse pequeno grupo, se alguém está um pouquinho mais prostrado do que de pé, levanta-te agora em nome do Senhor Jesus e diga: Senhor, me ajude, eu não quero cair nem em fraqueza, nem cair na tentação e nem cair também em alguma bebedice espiritual que me leve a prostrar-me, mas eu quero estar em pé para sentir a volta do teu santo Filho. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, aleluia, 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 Deus eterno. Aleluia, aleluia, bom Pai Celeste, glória, glória, glória a Deus. Eterno Deus, nosso bom Pai Celeste, que Pai maravilhoso, enviando o seu Filho amado, que pelo amor das nossas almas, Senhor bendito, somos agora a tua geração eleita, Rei eterno. Mas aqui nessa terra de tanto pranto, de tanta angústia, de tanta tristeza, nós estamos aqui, Senhor bendito, um tempinho tão pequeno, Senhor, 60, 70, 80 anos, 90, Senhor, é tão pouco perto da eternidade, mas o inimigo está nos embriagando, Rei eterno. O inimigo está querendo tirar a preciosidade que está dentro de nós, Senhor bendito. Ah, Senhor bendito, te agradecemos porque pela tua palavra, hoje essa embriaguez está caindo na nossa vida, Rei eterno. Levanta-nos, Senhor, porque o Rei está próximo, tu estás próximo, Senhor bendito. Nós estamos vendo dias tão difíceis. Quantos dos nossos estão nas UTIs, Senhor? Quantos, Senhor bendito, Pai, adoentados? Senhor, desperta a tua nação, Rei eterna. Senhor Deus, nós vamos te pedir aqui, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a estar mais perto de ti. Perdoa-nos, Senhor bendito. Faça, Senhor bendito, que entre em nós e, Senhor bendito, dentro de nós haja uma recuperação, Senhor bendito, porque o que está embriagado demora algum tempo, depois ele se reage. Senhor bendito, Pai, toma uma vitamina, um suco, alguma coisa, e essa palavra será uma vitamina, Rei eterno. Injeta essa vitamina em nós, Senhor bendito. Nós não queremos ser surpreendidos naquele dia e não estarmos contigo. Ah, Senhor, nós queremos estar contigo na eternidade. Senhor Deus, visita as nossas almas, visita os nossos corações, tira o que é mal, Rei eterno. É uma oração de agradecimento, mas, Senhor, entra dentro dos nossos lares, entra dentro das nossas empresas, entra dentro das nossas casas, tira o que é mal, Senhor bendito, Pai, e entre ti dentro das nossas vidas. Oh, Senhor bendito, te agradecemos, Senhor bendito, e nós queremos te pedir, Senhor, queremos orar mais, queremos chegar mais perto de ti. Ensina-nos a estar com o nosso joelho dobrado e estarmos mais perto de ti. Abençoa essa obra, Rei eterno, e abençoe aqueles que agora, Senhor, estão em uma UTI, Senhor, estão precisando da tua misericórdia. Entra com a tua misericórdia nas UTIs, nos prontos socorros e nas casas também. Senhor Deus, nós te pedimos todas essas coisas em nome do teu Filho
amado, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.